Então vamos lá, dando continuidade aqui para nossa série. E esse vídeo é sobre o primeiro hábito. Então, que é vai da página 99 a 131 no livro, e o primeiro hábito é seja proativo. Antes de mais nada, vamos lá, né? Primeiramente, bem-vindo aqui ao canal, meu nome é Will, e a ideia desse vídeo aqui é eu reforçar o aprendizado que eu fiz na leitura do primeiro capítulo. Então, como eu comentei lá no outro vídeo, vou deixar aqui no card, que é desse lado aqui, né? Pra vocês poderem dar uma olhada lá, se interessar e tal. Uma das estratégias que a gente tem de aprendizado é exatamente de você fazer, tipo, consumir um conteúdo, revisitar ele em determinado tempo, e também de explicar. Quando você explica para outra pessoa, meio que você tem que fazer as conexões neurais e tudo mais, e você só consegue fazer isso se você de fato entendeu. Então, uma das formas de reforçar esse aprendizado e de fato deixar ele intrínseco, né, garantir que eu aprendi, é fazer esse vídeo aqui. Então, essa é a minha estratégia. Recomendo que você faça o mesmo com livro, com série, com jogo, seja lá o conteúdo que você gosta de consumir, que você está querendo aprender, pode ser uma estratégia boa. Então, recadinhos dados. Se gostar, se interessar por esse tipo de ideia e tal, desse tipo de papo, gostou da minha cara aqui, do meu jeito de falar, considere se inscrever, dar bastante força aqui pro canal, deixar uma curtida, um comentário e tal, pode fortalecer. Então vamos parar de enrolar, já foi 2 minutinhos aqui e é isto, vamos lá. Então o primeiro hábito, ele vai da página 99 a 131 e ele chama-se Seja Proativo. E então é tipo, o que que é ser proativo? Tem inclusive o tópico definindo proatividade. E proatividade normalmente ela é confundida, que inclusive isso ele fala, né, nesse tópico, no capítulo, que é muito confundida com a questão de você tomar iniciativa, de você não ficar parado, de você sempre estar procurando alguma coisa e tal, não ser passivo, digamos assim, né? Ele é muito voltado para esse lado. E não deixar os fatores externos ditarem seu comportamento, né? Normalmente a gente fala muito disso nessa primeira parte. Sendo que proatividade tem mais a ver com responsabilidade. É exatamente essa questão de tipo, eu sou o responsável por ter essa percepção de que você é responsável por aquela coisa, os resultados que vêm daquilo ali vão depender de você, então você precisa ser proativo. Ser proativo é isso. É você ter essa consciência e, eu tenho determinada coisa para fazer. Então, eu ser proativo é eu ter consciência de que eu tenho essa responsabilidade de fazer aquilo e os resultados que advêm daquilo vão depender de eu fazer ou não. Então, eu não posso deixar que fatores externos me impeçam ou me impossibilitem de fazer. Obviamente, existe, né, um grande intervalo aí de coisas que podem acontecer e tal, mas desde que não seja algo que realmente lhe impede, sei lá, um acidente, falta de energia e é algo que depende de energia, enfim, coisas assim, vocês entenderam? É, a proatividade principalmente nisso. E aí ele começa falando no capítulo sobre o espelho social, é o nome do tópico, que é onde a gente fala aqui de tipo, de deixar que a opinião de outras pessoas definam o que a gente é. Então, por exemplo, quando alguém diz, não só, quando alguém fala pra gente, você está sempre atrasado, você é como um cavalo, quando você é muito ignorante, por exemplo, isso é tão simples como que você não consegue entender. Então, são opiniões, são visões de outras pessoas sobre nossa personalidade, sobre nossa capacidade, e que a gente deixa isso enraizar na gente e toma disso verdade. E uma vez que tem uma citação, eu acho que ele não usa nesse livro, mas é de um outro cara, é, que ele fala que, tipo, normalmente pessoas que acreditam que são capazes de fazer tal coisa e pessoas que acreditam que não são capazes de fazer tal coisa, ambas costumam estar certas. Porque uma vez que você assume aquilo ali, eu posso fazer tal coisa, normalmente você vai conseguir fazer aquela coisa, porque você vai se esforçar, você vai procurar os meios para atingir e de fato fazer aquela coisa. E quem acha que já não consegue, então qualquer empecilhozinho, qualquer coisa, já é uma desculpa, já é um negócio que, tá vendo? Eu sabia que eu não conseguia, eu sabia que não era capaz, eu sabia que isso não era para mim. Então deixar essa visão, essa é meio que uma visão limitante que as outras pessoas têm, porque a gente um ser humano é uma coisa complexa. Então, não tem como ninguém saber exatamente como a gente é, não tem como ninguém saber tudo. As pessoas só veem uma faceta nossa. Então, deixar a gente se deixar ser definido por essa opinião dos outros é um problema. E aí ele fala no livro sobre o determinismo genético, psíquico e ambiental, que é exatamente deixar esses fatores, é tipo, por exemplo, eu sou muito explosivo porque meus pais eram explosivos. Eu sou gordo porque meus pais eram obesos e tudo mais, e que então geneticamente eu não consigo e é isso. Só que tipo, é,
Existem sim algumas limitações genéticas, mas na grande maioria das coisas a gente usa como amuleta, a gente usa isso como desculpa. Então, evitar esse tipo de pensamento, evitar esse tipo de caminho. Tem também o outro lado do psíquico, que é exatamente essa questão de você achar que não é capaz. Ah, eu não consigo andar de skate, eu não consigo aprender matemática. É uma coisa muito comum, as pessoas acham que não conseguem, não são boas com matemática. E quando você diz eu não sou, é uma coisa muito forte, porque é uma afirmação sobre o que você é, e não sobre o como você está. Ah, neste momento eu não sei matemática. Isso não quer dizer eu não sei matemática. É tipo, quando você muda um pouco a frase, você muda a forma de enxergar, isso tem um reflexo muito grande na nossa atitude. E uma questão também ambiental, o determinismo ambiental, que é tipo, ah, eu nasci num país pobre, então eu estou fadado a ser pobre, eu estou fadado a ser fudido. Nasci num lugar perigoso, então eu estou fadado a ser uma pessoa que vai pro crime ou alguma coisa assim. Não, isso é tipo, não é porque você nasceu no meio, você está inserido ali que você tem, isso vai determinar a sua vida. E aí isso conecta no próximo tópico, que é, ele traz bastante a história de um, tem aqui o nome do carinha, eu não anotei o nome do carinha, mas que é um psicólogo que virou professor e tal, que ele era judeu e ele foi preso nos campos lá de concentração nazista, na época da Segunda Guerra Mundial, que ele fala sobre, é um tópico que ele comenta sobre o conceito entre o estímulo e a resposta, que significa o quê? O que alguém faz comigo e como entre o que alguém faz comigo e como eu reajo a esse algo que alguém fez comigo, existe uma coisa, e essa coisa é chamada de autoconsciência. Então, não é porque se alguém lhe xinga, se sei lá, você está no trânsito e alguém lhe fecha, você não você reagir de uma forma no mesmo nível, você reagir xingando, você reagir de forma grotesca, é, foi uma atitude sua, é uma responsabilidade sua. Você fez aquilo porque você fez aquilo. Não é aquela pessoa fez eu fazer aquela coisa, tá ligado? Então, nessa parte desse tópico, ele fala um pouco sobre isso. O poder, essa super habilidade que a gente tem, que é exatamente aqui a citação que eu anotei para poder falar. Entre o estímulo e a resposta, encontra-se a liberdade de escolha do ser humano. Então, beleza, por mais que seja a coisa ruim, a gente define como que a gente vai responder aquilo, como que a gente vai reagir àquele input. Então a gente tem esse poder, isso é o que nos faz humanos, digamos assim, nos diferencia de outros animais, né? Ele fala um pouco disso no capítulo. E aí tem a parte de definir a proatividade, de falar sobre a tomada de iniciativa e tal, de você fazer as coisas acontecerem. E uma coisa que comunica bastante com essa questão de você tomar iniciativa, de ser proativo, é o conceito de ser ativo e de ser passivo. É, ser a, a todo momento, uma decisão é tomada. Independente se você tomou ou se outra pessoa tomou ela por você. Então, ser ativo é uma pessoa que está constantemente tomando as decisões que vão definir a vida dela. Então, se você acorda e você vai ter que tomar café, você vai ter que almoçar, você vai ter que jantar. Se você tem que fazer, você vai ter que comer, né? Você vai fazer essas refeições. Independente se você vai decidir o que você vai comer ou se outra pessoa vai decidir o que você vai comer, ou algo externo vai definir o que você vai comer. E aí esse algo externo pode ser, por exemplo, eu moro com meus pais e minha mãe que cozinha. E aí minha mãe faz sempre comida não saudável. E aí você está deixando sua mãe, nesse exemplo, né, tomar a decisão por você do que você vai comer. Mas se você tomar uma abordagem mais proativa, beleza, você vai ter que lidar com a preguiça de cozinhar, mas você pode decidir entre o estímulo, que é sua mãe fazer a comida, e a resposta, que é você aceitar comer aquela comida sabendo que não é o melhor para você, está a sua autoconsciência, está o seu poder de decisão. Então você pode deliberadamente decidir, não, eu vou fazer minha comida. Então, uma decisão sempre vai ser tomada. E aí cabe a nós decidir se a gente vai ser passivo ou ativo, se é a gente que vai tomar ou se a gente vai deixar os outros tomarem essa decisão por a gente. E aí tem uma diferenciação que ele faz nesse tópico, que é sobre a questão do pensamento proativo e de ser proativo, ou pensamento positivo e de ser proativo. Porque quando a gente fala muito sobre essa questão de ser proativo e tal, nesses exemplos aqui que eu dei, é muito aquela coisa de, independente do que aconteça, você que decide como você reage, como se a gente estivesse no poder da coisa. E isso pode ser meio como visto como uma coisa muito de, não, você está vendo o mundo como uma coisa cor-de-rosa, você está vendo o mundo de uma forma muito positiva. Ver as coisas de uma forma positiva, existe também estudos e tal que mostram que pode ajudar quando você reclama muito, você tende, inclusive eu vi uma postagem disso hoje, falando tipo, quanto mais você reclama, mais áreas do seu cérebro meio que se acostumam, elas desenvolvem para se adaptar com esse comportamento, e o outro lado é da mesma forma. Então, o nosso cérebro é muito plástico. Ele se acostuma muito a como a gente reage. Então, se a gente tenta ver as coisas de uma forma positiva,
a gente tende a viver mais positivamente, digamos assim. Mas existe uma diferença entre a gente ver as coisas de uma forma positiva e da gente ser proativo. A gente pode esperar que o melhor vai acontecer, mas só esperar não vai fazer que o melhor aconteça. Então, a gente vê a situação, analisa tudo aquilo ali que pode acontecer, enxerga, tenta ver o lado positivo daquilo, que todo acontecimento você consegue tirar algo bom, né? Então, você procura o lado positivo naquela situação e e é proativo para poder atingir aquele resultado bom. Por mais ruim que ele ainda seja, então seria um resultado menos ruim, digamos assim. Então tem essa diferença, não é só ver o lado bom, ver a situação boa. É ver, entender que existe isso, mas também fazer por onde conseguir isso. Ativo e passivo, e essa questão, como eu comentei lá no começo, um pouquinho no começo do vídeo, a questão de ouvir a nossa linguagem. É um tópico também que ele traz aqui, e minha mãe fala muito disso, e é engraçado esse tipo de coisa, que minha mãe é uma pessoa sem instrução. Minha mãe não concluiu nem ensino médio. Ela terminou, ela largou a escola na sétima série, minha mãe vivia no interior daqui do Nordeste, então, né, já tem todo aquele estigma e tal, de não ter uma educação muito boa, e minha mãe diz, ela tem a seguinte frase: as palavras têm poder, cuidado com o que você fala, e coisa do tipo. E isso é um pensamento de gente que estuda, que coisa psicologia e tal, e que ele traz no livro, tá ligado? Essa visão. Então, é muito engraçado esse tipo que conecta, inclusive, com o que eu comentei no outro vídeo, né? No primeiro, nas primeiras 100 páginas do vídeo, que ele fala sobre essa questão das coisas intrínsecas, não é instintos, são de ser algo de coisas primitivas, de ser algo essenciais, tá ligado? Vitais. Então, os conceitos que ele vai trazer aqui e tal, é uma coisa que meio que está abordado em todas as culturas. As pessoas têm essa visão. Seja você estudado ou não, você vai conseguir justificar e exemplificar de uma forma melhor uma vez que você estuda, uma vez que você fez uma faculdade, tem pesquisa em cima e coisa do tipo. Mas verdades absolutas, digamos assim, elas são compartilhadas entre pessoas. A gente sabe, a gente nasce com aquilo, aquela crença. E aí ele fala muito sobre isso, essa questão das palavras tem poder, aquela coisa de você dizer que, tipo, eu sou assim, pronto. Mudar essa frase, de ver um pouco diferente, de tipo, em vez de a gente falar eu sou assim, pronto, a gente diz eu posso tomar outra atitude. Então você mudar a forma como você fala, porque de novo, as palavras têm poder. Então quando você vê uma situação que você vê, não há nada que possa ser feito, então você mudar a frase, a forma de encarar aquilo para vamos procurar alternativas. E de novo, volta para o que eu acabei de falar, da questão do pensar de ser positivo, né, do pensamento positivo e de ser proativo. Não adianta você só, vamos procurar outra alternativa. Falar da boca para fora e não ir atrás, tá ligado? Você tem que viver aquilo, você tem que vivenciar. Então ele traz alguns exemplos, né, nesse capítulo e tal, e aí a gente entra num conceito de círculo de preocupação e círculo de influência. Eu achava que eu tinha visto esse conceito no livro Essencialismo, mas aparentemente eu vi aqui, ou talvez eu tenha visto nos dois. Um pouco sobre as coisas que a gente. Existem dois círculos, aqueles círculos onde a gente tem poder de decisão, poder de ação sobre aquelas coisas, e que tem coisas que a gente pode controlar, a gente pode alterar o resultado de forma direta, tem coisas que a gente pode alterar de forma indireta, e tem coisas que a gente não tem controle. Então, conseguir identificar essas coisas e colocá-las no devido círculo, que seja de influência, que é os que você tem poder de influenciar e de mudar, né, de ação, e seja o da preocupação, que é aquele que você não pode fazer nada sobre, faz bastante diferença na nossa vida, em como que a gente vai lidar no dia a dia. E a maioria das pessoas que ficam reclamando de tudo, vendo sempre a coisa ruim, coisa do tipo, elas gastam muito mais tempo e energia olhando no círculo de preocupação do que no de influência. E isso faz com que a vida delas não vá para frente. Porque você está sempre gastando sua energia em coisas que você não pode. Tipo, a sua decisão não vai mudar em nada. Você não tem como mudar o resultado daquilo. Em vez de você estar dedicando sua energia nas coisas que você pode mudar. Então, ele fala sobre esse conceito de focar a energia no ciclo de influência e não no de preocupação, atuar mais e tal. E logo depois tem um tópico que ele fala sobre essa questão de controle direto, controle indireto e do controle inexistente. E aí fala sobre a questão de expandir o ter e o ser, que o ter geralmente ele está associado à ideia, né? O conceito de você ter, normalmente ele está associado ao círculo de preocupação, enquanto o ser ele atua mais no círculo de influência e faz total sentido, porque uma vez que você está sempre pensando, se eu tivesse tal coisa eu conseguiria resolver isso, a gente está sempre associando ao ter. Então quando você diz se eu fosse de determinada forma eu poderia resolver isso. Então dá para ver na frase mesmo a gente consegue ver essa que leva para um círculo ou leva para o outro, né?
E aí ele traz alguns exemplos aqui, ele fala sobre o José, lá da época do Egito e tal, que foi, os irmãos dele venderam ele, e aí ele podia ter só ficado reclamando, e ai, como a vida é ruim e tudo mais, sendo que ele aceitou, beleza, mano, nada do que eu reclamo aqui vai fazer diferença, não é isso que vai mudar a minha vida, então eu preciso ver o que é que eu posso tirar de bom daqui. E aí ele foi vendido, né, escravo e tal, e aí ele tentou se destacar e ser uma pessoa indispensável, digamos assim, né, que já é um outro conceito que a gente vê também nessas literaturas. Uma água importante, já estou falando tem 17 minutos aqui. Então, ele traz esse conceito também, é uma história bem legal. E aí que nos leva a uma outra coisa que é a questão de que ele chama de a outra ponta da vara. Quando a gente faz uma escolha, quando a gente toma uma decisão, a gente está também assumindo a consequência daquilo. Não tem como você tomar uma decisão na sua vida, como você fazer uma escolha e ignorar as consequências. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. E a gente tem que aprender a viver com isso. A gente tem que entender que as coisas são assim e aceitar isso. Porque as coisas são assim, é assim que o mundo funciona. Como diria Charlie Brown, acho que é Charlie Brown, uma letra dele tem cada escolha uma renúncia. É bem isso mesmo. E aí tem a questão de assumir e manter compromisso, proatividade, e aí ele traz aqui alguns testes, né? Algumas aplicações mais práticas de você tentar pegar alguma coisa e estimular um prazo, de uma coisa bem pequenininha, de, sei lá, vou me comprometer a acordar cedo todo dia, por exemplo. Vou me comprometer a caminhar 20 minutos por dia. E aí você pega uma coisinha assim bem pequenininha, vou me comprometer a ler 2 páginas de um livro por dia. E aí você repetir esse hábito por 30 dias. Então essa é uma forma de você começar a trabalhar mais no seu ser, mais no seu círculo de influência, de você assumir um compromisso, planejar um objetivo e trabalhar para atingir ele durante um tempo, porque nessa construção, nessa pequena repetição, você vai, como é alguma coisa super simples, você vai conseguir e isso vai fazer gerar uma mudança em si mesmo, que vai servir como um catalisador para você conseguir fazer mudanças maiores. E gradualmente você vai aumentando esse objetivo e exercitando isso você vai conseguir atingir bastante coisa. Então, meio que no capítulo ele fala sobre todos esses temas, por mais que seja um capítulo que, de 30 páginas, mais ou menos, ele tem bastante conteúdo. Da primeira vez que eu li, quando eu tava vendo a que eu fiquei, caramba, não tem como falar rápido, né? Que, tipo, eu não gosto muito de fazer, pronto, tá 20 minutos já de vídeo, vai ter um cortezinho aqui e tal, mas no geral provavelmente vai ficar mais de 15 minutos. Mas eu fiquei assim, mano, eu prefiro falar, realmente, expressar todas as coisas aqui que estão na minha cabeça, de que eu me lembro e tal, e passar toda essa mensagem, do que deixar algumas coisas de lado, porque realmente tem bastante conhecimento importante, bastante coisa legal aqui. E aí, só para finalizar, no final ele dá algumas sugestões práticas, que são o quê? Ele tem 4 desafios, que é trabalhar o aspecto de ouvir nossa linguagem, observando a frequência com que se fala. Se eu pudesse, tenho de, não posso. Porque isso são frases limitantes. É tipo, se eu pudesse tal coisa. Não, você pode. Que ele traz até um exemplo, eu nem trouxe esse exemplo aqui, mas ele traz um exemplo muito bom no livro também, que eu deixo aqui até para você procurar servir de estímulo. Porque aqui é só um pouco da minha interpretação e uma parte bem resumida. Mas o importante mesmo é, tipo, mano, se você quer aprender essas coisas, procura o livro. Isso aqui é mais para ver, tem uma ideia geral, realmente isso aqui me interessa. Então eu pegar e vou ler o livro, tá ligado? Nesse capítulo eu posso esperar isso. E essas coisas mais específicas a gente vai pegar lá. Então, de trabalhar nessa prestar atenção, né, em como que a gente fala e tal. E aí o segundo desafio é identificar uma situação no futuro próximo, na qual provavelmente você vai se comportar de uma forma reativa, dado o seu histórico, né? Então, sei lá, vou receber no trânsito, vou receber uma fechada e eu vou xingar o outro motorista direto. Então, e tentar ver ela sobre a ótica do círculo de influência e de como você agiria de forma proativa. Então, você devolver o xingamento, dar uma buzinada, vai fazer diferença? Vai mudar em alguma coisa? Não, só vai deixar outra pessoa mais estressada e tudo mais. E, então, tipo, você tentar se visualizar, fazer esse exercício de visualização em alguma situação assim e lidar, e já pensar, não, como que eu reagiria diferente nesse tipo de situação? E aí, uma vez que essa situação acontece, meio que você já fez, já passou por ela, então é mais fácil para você lidar. Isso é um exercício muito bom de visualização para lidar com situações sob pressão e coisas do tipo. E aí ele traz esse exercício para a gente testar com algo assim mais simples, né? E aí o terceiro desafio é de escolher um problema, identificar se ele é um problema, como é aqui, a palavra certinha, que está sobre o seu controle direto, indireto ou inexistente, e identificar o primeiro passo para a resolução. E em seguida dar esse passo. Então, se é algo que está no seu controle direto, é tipo,
pô, a roupa tá suja, eu preciso lavar. Então, é tipo, tá, eu lavar vai fazer diferença. Então, se levanta e lava. Se é alguma coisa indireta, tipo, sei lá, alguma coisa no trabalho, em que você não tem como agir diretamente sobre. Boa, voltou. Você não tem como agir diretamente sobre o resultado, mas você age de forma indireta. Então, você enxergar, identificar esse ponto e trabalhar em cima disso. E aí, por fim, de tentar desafio da proatividade, que é exatamente essa questão de você ver alguma coisinha pequena e tentar ali por 30 dias repetir aquele hábito e tudo mais. Então, é isto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse resumo do vídeo, do capítulo, que obviamente, se você for ler, você vai demorar muito mais do que 20 minutos, mas não é um resumo extremamente mastigado e tal, não sei o quê. A minha ideia aqui, como eu falei no começo do vídeo, é de reforçar esses conceitos para mim. E, através disso, mostrar um pouco do que você pode esperar ao ler o livro. Então, se você se interessou por esse tipo de conhecimento, por esse tipo de conceito, de novo, convido você a se inscrever aqui no canal. Assim, eu terminei o capítulo 2, estou por fazer minhas anotações sobre ele, e aí quando eu postar o vídeo também, eu anexo aqui e tal. E se você se inscrever aqui, você vai receber a notificação e ficar sabendo também. E se você se interessou também por esses dois vídeos, né, falando sobre o livro, procura o livro, lê. Tenha as suas próprias conclusões, realize esse hábito também. Então, é isso. E é nóis. Valeu, até a próxima.